Olá! Hoje iremos aprender sobre o movimento metodista. Na Inglaterra do século XVIII, o direito de adorar a Deus segundo sua própria consciência não era permitido. Exigia-se de todos o aceitar as doutrinas e formas de culto prescritas pela Igreja Anglicana. Milhares de pastores foram destituídos de seus cargos. O povo foi proibido, sob pena de pesadas multas, prisão e até banimento, a assistir a qualquer reunião, exceto as que eram sancionadas pela igreja estabelecida. Muitos sofreram pela fé. As cadeias estavam repletas, mas algo estava para mudar na Inglaterra. Na Inglaterra, o estabelecimento da Igreja Protestante, como religião oficial daqui do Império, tirou a autoridade do Papa. Mas um outro problema começou a acontecer. O Papa foi rejeitado, bem como a sua autoridade. Mas em lugar do Papa, colocou-se o rei como cabeça da religião. As doutrinas de Roma haviam sido abandonadas, mas as suas formas foram conservadas. Para reverter esse quadro, aqui na Inglaterra, Deus levantaria um homem chamado John Wesley. Num tempo de grandes trevas espirituais, John Wesley aparece como portador da luz de Deus. Sob o domínio da igreja estabelecida, o povo da Inglaterra havia caído em tal declínio religioso que dificilmente se poderia diferenciar a religião do paganismo. A grande doutrina da justificação pela fé, tão claramente ensinada por Lutero, fora quase de todo perdido de vista. E o princípio de confiar nas boas obras para a salvação tomara-lhe o lugar. Whitefield e os irmãos Wesley, que eram membros da igreja estabelecida, a igreja anglicana, buscavam sinceramente o favor de Deus, e isto mediante vida virtuosa e observância às ordenanças da religião. John Wesley havia estudado com sua mãe até os 11 anos de idade. Frequentou uma escola pública por 6 anos e aos 17 anos foi para a Universidade de Oxford. Lá começa a se reunir com um grupo de estudantes para meditação, estudo da Bíblia e oração, sendo conhecido pelos colegas universitários de Clube Santo. Os alunos, notando que os membros do grupo tinham horário e método para tudo o que faziam, os taxaram como metodistas. Wesley passou então a se interessar mais pela questão social de seu país e a miséria que a Inglaterra vivia. A Inglaterra do século XVIII era uma sociedade conturbada pela Revolução Industrial. Crescia muito o número de desemprego na Inglaterra. O país estava cheio de mendigos itinerantes, políticos corruptos, vício e violência generalizada. O cristianismo, em todas as suas denominações, estava definhando. Ao invés de influenciar, estava sendo influenciado pela apatia religiosa e pela degradação moral. John e Charles Wesley, depois de serem ordenados para o ministério, foram enviados em missão à América do Norte. A bordo do navio havia um grupo de morávios. Durante a viagem, violentas tempestades os afligiram, e John Wesley, posto face a face com a morte, sentiu que não tinha a certeza de paz com Deus. Os morávios, ao contrário, manifestavam a calma e confiança que lhe eram estranhas.
Ao voltar para a Inglaterra, Wesley, sob a instrução de um pregador morável, chegou a um entendimento mais claro da fé bíblica. Ficou convencido de que deveria renunciar a toda confiança em suas próprias obras para a salvação e que lhe cumpria confiar inteiramente no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No dia 24 de maio de 1738, aqui em Londres, em uma reunião da Sociedade Morávia, Wesley passou por uma experiência espiritual. Mais tarde, assim escreveu em seu diário: Enquanto ouvia a descrição que Lutero fazia sobre a mudança que Deus opera no coração através da fé em Cristo, senti que meu coração ardia de maneira estranha. Senti que, em verdade, eu confiava somente em Cristo para a salvação e que uma certeza me foi dada de que Ele havia tirado meus pecados e que me havia salvo da lei do pecado e da morte. Comecei a orar com todo o meu poder por aqueles que, de uma maneira especial, me haviam perseguido e insultado. Então testifiquei diante de todos os presentes o que, pela primeira vez, senti em meu coração. Durante longos e sombrios anos de esforços exaustivos, Wesley havia se conservado firme em seu único propósito de procurar a Deus. Encontrou-o por fim, e achou que a graça que labutara por alcançar, pelas orações e jejuns, obras de caridade e abnegação, era um dom do céu, sem dinheiro e sem preço. Uma vez estabelecido na fé cristã, ardia-lhe a alma do desejo de espalhar por toda a parte o conhecimento do glorioso Evangelho da livre graça de Deus. Wesley andava por toda parte a cavalo, conquistando o apelido de o Cavaleiro de Deus. Calcula-se que, em 50 anos, Wesley tenha percorrido 175 mil quilômetros e pregado 40 mil sermões, com uma média de 800 sermões por ano. A Igreja Metodista, como igreja propriamente, organizou-se primeiro nos Estados Unidos e depois na Inglaterra, mas somente após a morte de Wesley, no dia 22 de março de 1791. No final de sua longa vida de mais de 80 anos, havia sido mais de meio século empregado no ministério itinerante. Seus adeptos declarados eram em número de mais de 500 mil de almas. Pastor, fale-nos um pouco sobre as características principais do metodismo e o entusiasmo de Wesley. Eu admiro profundamente o metodismo. É uma história maravilhosa. Wesley era um indivíduo que tinha dificuldades em controlar suas paixões, especialmente sua moralidade. E quando ele estudava em Oxford, juntamente com alguns amigos, ele decidiu montar um clube santo, onde eles deveriam examinar sua própria vida para ver que pecados deveriam superar no sentido de buscar uma maior comunhão com Deus e uma maior santidade de vida. A pregação de Wesley e metodista se caracterizou por grande entusiasmo espiritual e reavivamento, enquanto que a tradição protestante como um todo e anglicana aqui em Londres e na Grã-Bretanha era um pouco mais estagnada. Wesley cria que precisaria trazer um novo vigor espiritual para dentro da igreja anglicana e foi assim que surgiu o metodismo. Eu creio que a melhor palavra para definir o metodismo naqueles dias era realmente reavivamento, onde a letargia espiritual dava lugar a uma nova vida de comunhão com Deus através do estudo da Bíblia, da oração e de uma verdadeira espiritualidade latente. Portanto, esse foi um aspecto muito marcante, a tal ponto que a religião americana, no século XIX,
passou por uma transformação muito significativa no segundo grande reavivamento que começou no final do século XVIII e início do XIX, e é o que se chama do processo de arminianização da religião americana, ou seja, as ideias do livre-arbítrio advogadas inicialmente por Jacó Armínio e que foram mantidas por Wesley, acabaram dando uma nova forma à religião americana, a tal ponto que nos Estados Unidos, em meados do século XIX, o metodismo se tornou a mais pujante denominação americana. Havia o que se chamava de o pastor itinerante. Ele andava a cavalo, podia fazer sol ou chover, não importa, ele estava fiel aos seus compromissos e ele ia de igreja em igreja pregar, muitas vezes em auditórios externos, as reuniões campais, como eles também faziam, e quando ele pregava, a sua pregação era poderosa e as pessoas saíam dali reavivadas espiritualmente. Portanto, o metodismo escreveu um capítulo magnífico, e esse é o púlpito onde Wesley pregou seus últimos sermões, e ele faleceu em uma casa ao lado dessa capela. E onde ele está sepultado, pastor? Ele está sepultado atrás dessa capela, e nós podemos visitar essa sepultura também.